Fala, cariquetes e cariquitos! Aqui é o Xavier, seu careca favorito. Hoje eu venho até vocês com mais um dossiê sobre um dos maiores personagens da Marvel. Lembrando que anteriormente eu já falei do Adam Warlock e do Thanos, ok? Os links estão aqui embaixo para vocês assistirem. E como eu vi por aí que tem muita gente perdida sobre quem seria o Kang, o novo vilãozão do universo Marvel no cinema, o Careca vai fazer um resumo para você já entrar na sala de cinema do Homem-Formiga sabendo quem é o cara, ok? Mas primeiro eu vou pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem, porque esse vídeo deu um grande trabalho e o Careca vai apreciar muito o retorno de vocês. Então clica aí embaixo enquanto eu solto a musiquinha. Pessoal, o novo arquivilão da Marvel no cinema se chama Kang, o Conquistador. Mas na série do Loki ele também é conhecido como aquele que permanece. Você viu o mesmo ator e ficou confuso? Tranquilo, o Careca vai te explicar quem é o Kang. O Kang é um dos maiores vilões dos Vingadores e podemos dizer que é da Marvel em geral. Basicamente ele é um viajante do tempo que veio do futuro para conquistar nosso mundo. Ah, então é isso? Eu achei que fosse algo mais complicado. Deixa eu te falar uma coisa, viagem no tempo nunca é simples. A história do Kang envolve muito retcon, muito vai e vem e muita loucura quadrinística. É praticamente impossível explicar a história dele de forma cronológica, porque cada autor que pega o personagem insere um retcon novo nele. Careca, o que é retcon? Retcon é um termo muito usado em quadrinhos quando algum autor muda ou insere um fato novo na história do personagem. Por exemplo, o Superman foi enviado para a Terra depois que seu planeta explodiu e seus pais morreram. Mas há pouco tempo inventaram que o pai do Super estava vivo esse tempo todo. Geralmente os retcons são muito mal aceitos pelo público porque muitas vezes eles alteram coisas consideradas sagradas nas histórias dos personagens. Um bom exemplo foi quando inventaram que antes de morrer, a Gwen Stacy teria traído o Homem-Aranha com Norman Osborn e tido 2 filhos com ele. Esse foi tão ruim, mas tão ruim, que foi aí que o Careca parou de comprar as revistas do Aranha. Pra sempre. Mas no caso do Kang, os retcons são mais aceitáveis porque ele é um ferrando viajante do tempo. Então voltar no tempo e alterar histórias é exatamente o que ele faz. Pessoal, aqui é o Careca de 10 minutos no futuro. Eu voltei no tempo para mandar o Careca do presente parar de enrolar e começar a história do Kang logo. Ok, então vamos lá. Bom, o Kang, ou o cara que viria a se chamar Kang, foi criado pelos deuses dos quadrinhos Stan Lee e Jack Kirby em 1963, tendo aparecido pela primeira vez na edição 19 da revista do Quarteto Fantástico. Nela, a gente tem a história de um cara que se chama Nathaniel Richards, e guarda bem esse sobrenome, que ele vai ser muito importante no futuro, ok? O Nathaniel nasceu no século 30, ou seja, no ano 3000. O mundo onde ele vive é um mundo extremamente avançado e que não tinha guerras há séculos. Como um mundo desse é meio chato, ele resolveu matar o tempo lendo sobre os ancestrais dele, e descobre que as pesquisas de um deles sobre viagem no tempo podem dar um pouco mais de emoção para a vida dele. Ele cria então uma máquina do tempo e começa a viajar nela. A máquina do tempo dele é uma esfinge. Eu já vou explicar por que ele fez isso. No seriado Loki, o Aquele que Permanece fez um bom resumo dessa história, mas propositalmente ele pulou um fato muito importante. Nathaniel Richards ele é descendente de Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico. Porém, como eu disse antes, vários autores escreveram retcons que interferem nesse ponto da história. Mas eu vou me ater ao original para ficar menos confuso, ok? De qualquer forma, o Nathaniel ele usa a máquina do tempo dele para viajar até o Antigo Egito, sacou o porquê da esfinge? E basicamente é o que 80% das pessoas que têm uma máquina do tempo fariam, né? Eu, pelo menos, faria isso. Ele se torna um faraó, sob o nome de Ramatut. Essa é só a primeira identidade que ele assume. Aí quando ele estava lá de boa na lagoa, no deserto, 4 pessoas do século XX voltam no tempo e, coincidentemente, claro, acabam dando de cara com Ramatut no Egito. Quem são essas pessoas?
o Quarteto Fantástico. Como Nathaniel tinha se tornado um bom de um FDP e estava oprimindo os egípcios, o quarteto bota ele para correr. Então ele vai para a máquina dele e vai até o século XX. Lá, quer dizer, aqui, não, lá mesmo. Enfim, ele volta para a época que os Vingadores tinham acabado de se formar e descobre que talvez ele não seja um descendente do Reed Richards, mas sim de um outro cientista do século XX, ou XXI, que mexia com viagem no tempo também. Inspirado pela vilania desse possível antepassado, e quem não ficaria, né? Afinal, o cara é brabo. O Nathaniel assume uma nova identidade, o Centurião Escarlate. E sim, ele tem um péssimo gosto para nomes, além de parecer gostar de usar baldes na cabeça. Como Centurião Escarlate, no século XX ele toma um sacode dos Vingadores e tenta fugir de novo para o século 30, a época dele. Mas ele é apanhado por uma tempestade temporal, nem tenta entender não, vai, só me acompanha. E ele acaba parando no século 40, ou seja, no ano 4000. No ano 4000, 1000 anos depois da época dele, uns bárbaros com umas armas super avançadas conquistaram a Terra. Aí o que ele faz? Ele aprende a operar essas armas, reúne toda essa tecnologia que é avançada até mesmo para ele e faz uma armadura. Agora assumindo a identidade de Kang, o Conquistador, o Conquistador da velha carcomida, ele conquista o século 40. E aí, com todo esse poder, ele resolve se vingar dos Vingadores, voltando até o século 20, onde ele passa a enfrentar a equipe várias e várias vezes. Existem algumas teorias que dizem que se você voltar no tempo, você não está voltando exatamente para o seu passado, mas criando uma outra linha do tempo separada da sua. Exemplo, se eu voltar no tempo para avisar o meu eu criança que se ele continuar tomando muito banho quente, isso vai fazer ele se tornar um adulto calvo no futuro, o que eu estou fazendo é criar uma segunda linha do tempo. A primeira, onde eu sou adulto careca e voltei no tempo, e a segunda, onde eu sou uma criança que manteve seus cabelos e, se Deus quiser, vai virar um adulto cabeludo. Ou seja, cada vez que eu volto no tempo, eu crio uma outra linha do tempo com outro careca. Se eu voltar 70 vezes no tempo, eu vou criar 70 linhas do tempo com 70 carecas diferentes. E o Kang voltou várias vezes. Tipo, muitas vezes. Então existem muitos Kangs. Existem tantos Kangs que eles precisam fazer um comitê de Kangs onde eles elegem líderes e debatem sobre o que eles podem ou não fazer no tempo. Uma dessas versões, nos quadrinhos a gente não usa o termo variante não, esse termo foi criado para as séries, mas eu particularmente não vejo muito problema em usar ele. Então, uma das variantes do Kang acaba percebendo que esse negócio de ficar brincando com o tempo, usando um balde rosa na cabeça, é bem tosco. Ele decide então usar um balde roxo e abandona a vida de Kang para sempre. Essa versão mais velha e mais sábia decide se chamar agora Immortus. O Immortus vai até uma dimensão fora do tempo, chamada Limbo, e lá ele constrói um castelo, onde ele fica estudando o tempo. A versão ou variante que a gente tem em Loki é baseada no Immortus. Inclusive esse nome, Aquele que Permanece, foi uma adaptação de Immortus, porque Immortus é um nome meio brega, né? E o balde roxo também, né? Por isso que ele não existe. No cinema e nas séries, tanto o Kang, Immortus e outras prováveis variantes que vão aparecer vão ser interpretados pelo Jonathan Majors. Eu particularmente não gosto de troca de etnias. Ai, careca, você é passista? Não, eu não sou passista, nem eletricista, nem taxista. Eu só gosto muito de quadrinhos e eu queria que os personagens que existem neles fossem reais. Os filmes é o mais próximo da realidade que a gente tem. Por isso eu defendo que os atores sejam mais parecidos possíveis com os personagens. Então, se eu gosto de um Peter Parker, de um Bruce Wayne, eu quero que o ator seja idêntico ao personagem. A maioria dos personagens famosos da Marvel
têm mais de 60 anos. Então, eles já são daquele mesmo jeito, com a mesma cara, há mais tempo do que, sei lá, seu pai tem de vida. Então, assim, são histórias que fazem eles terem... é um tempo tão grande que faz eles terem vida própria. Então, se um personagem tem 60 anos de história, ou quase um século, como alguns da DC, eu não me importo com a imagem que um diretor qualquer quer dar pra eles. Eu quero a imagem que ele tenha 60 ferrando anos, entendeu? Ah, careca, mas quase ninguém conhece o Kang, então não tem importância trocar a etnia dele. Ok, até aí tudo bem. Só que o Kang é um descendente do Reed Richards, então existe a grande possibilidade de alterar a etnia do Richards também. Embora isso não seja necessário, né? Porque nós estamos falando de um descendente de 10 séculos, 1000 anos no futuro. Seus ancestrais de 1000 anos atrás podem ser até azuis com bolinha cor-de-rosa e você nem sabe. Ele não precisa ser negro, o Reed, no caso. Olha o meu exemplo, eu sou branco, fluorescente e meu avô era negro. Em 2 ou 3 gerações, uma família pode mudar totalmente de branco para negro ou vice-versa. Mas como tem muita gente mal informada, que não sabe como a biologia funciona, vai ter uma cobrança para que o Reed seja negro com certeza. Mas voltando para as vacas magras, o Immortus ele é contatado por 3 entidades chamadas Guardiões do Tempo. E ele é incumbido, praticamente obrigado por eles, a virar um guardião do tempo no limbo. E você tá achando eles familiares? Aqueles robôs do Loki foram baseados neles. Mas diferente da série, eles são seres cósmicos reais e realmente poderosos. E também não foi o Immortus que fundou a TVA, aquela agência da série que controla o tempo. Ou foi, né? Tudo depende de algum autor resolver que ele estava por trás de tudo e mudar tudo. Mas apesar de proteger o tempo, o Immortus também já aprontou muita coisa. Só para você ter uma ideia, já foi dito que o fato da Feiticeira Escarlate gostar do Visão seria uma manipulação dele para que ela não tivesse filhos reais, porque uma profecia dizia que eles seriam ultra poderosos, e acaba que ela tem os filhos mesmo assim. Basicamente, tanto o Kang quanto o Immortus são usados como tapa-buracos pelos roteiristas, band-aids para resolver ou alterar qualquer coisa na continuidade que os autores queiram alterar. E como você pode imaginar, as histórias com eles sempre são muito loucas. Muitas vezes você tem um Kang, Immortus e Ramatut todos na mesma história. Eu vou te dar um exemplo do quanto as histórias deles são loucas. Uma vez, o Immortus estava carente. Como ele é obrigado a ficar no limbo para todo sempre para proteger o tempo, ele começou a se sentir muito sozinho, tadinho. Aí ele captura uma mulher de algum ponto no tempo, tem um filho com ela chamado Marcos e devolve ela para o tempo dela. Agora o Immortus tinha alguma coisa para fazer, ficar trocando fralda o dia inteiro. Mas devido a algum fuzuê temporal em alguma outra história, o primeiro Kang morre e consequentemente o Immortus, que é uma versão mais velha dele, desaparece. Isso deixa o Marcos preso sozinho no tempo, no limbo. Aí ele tem a mesma ideia do pai e faz a mesma coisa, captura uma mulher para ter um romancezinho com ela. E adivinhe quem é essa mulher? Carol Danvers. Só que o Marcos foi mais esperto que o pai. Ao invés de só engravidar a Carol, ele insere uma semente de si mesmo nela e devolve ela para o tempo dela grávida. Lá, em questão de dias, ela dá à luz a um bebê, que é o próprio Marcos. Com um crescimento acelerado, ele vira um adulto em horas e explica que esse era o único jeito de escapar do limbo. Aí, para impedir que ele fique velho muito rápido, ele constrói uma máquina para parar o seu crescimento. E aí é quando o FDP do Gavião Arqueiro destrói a máquina e o Marcos envelhece até virar pó. Mas fica tranquilo, depois ele volta para se vingar e dominar a Terra usando a identidade de Centurião Vermelho, junto com uma outra versão do pai dele, só que dessa vez como Kang. Entendeu o nível de loucura?
E ela não para. Existe também uma versão adolescente do Nathaniel Richards, que usa uma versão do futuro da armadura do Homem de Ferro e tenta impedir a si mesmo de se tornar um Kang. Ele faz um grupo junto com um dos filhos da Feiticeira Escarlate, aqueles que não deveriam existir, sabe? E a filha do Homem-Formiga, e aquela menina que é discípula do Gavião Arqueiro da série, e o neto do Capitão América Negro que aparece em Falcão e o Soldado Universal. Mas se você não conhece o quadrinho e quer começar a ler, não se sinta intimidado. É muita loucura sim, é muita complicação sim. Mas com o tempo você nem percebe que você já está pegando jeito. E sempre tem vídeos como esse do Careca para te ajudar a entender. Por isso, mais uma vez eu vou pedir o seu like e a sua inscrição. Esse é o apoio que o Careca pede em troca de trazer para vocês toda essa piração que a gente tanto gosta. E é isso, pessoal. Se tiverem mais alguma dúvida, deixa nos comentários. Beijo nas crianças e tchau!